Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto todos dormem, Jesus nos desperta para, no silêncio, conversar com Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais os nossos sentimentos, eles mudam. Não apenas os nossos sentimentos, mas também o nosso comportamento. Então nós começamos a viver de uma forma totalmente diferente que nós vivíamos antigamente. Quando eu não acreditava em Deus, eu tinha uma rotina de trabalho noturna. Então eu costumava dormir às 6 da manhã, acordava ao meio-dia e ficava acordado até o outro dia. E boa parte disso se deu porque eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Eu passava praticamente a noite inteira acordado, sempre fazendo alguma coisa. E assim, a nossa vida sem Deus, ela acaba se adaptando a uma rotina que nós achamos que é o normal, que é ficar acordado à noite, que é não conseguir dormir e essas coisas. Por isso nós ocupamos, entre aspas, com a diversão nesses horários. Hoje em dia eu não conseguiria sair para ficar à noite em algum lugar. Por quê? Porque eu tenho sono. Porque a minha vida, ela se moldou de uma forma totalmente diferente. E isso foi uma coisa que eu acabei escolhendo ou pensando? Não. Foi uma coisa que a conversão me trouxe. Poxa, mas você acorda cedo todos os dias, é porque você escolheu? Você coloca um despertador? Não. E quando a gente começa a comparar a vida das pessoas que vêm se convertendo, nós começamos a enxergar um padrão de comportamento. Por quê? Porque quando é o Espírito Santo que governa a nossa vida, Ele trata todas as pessoas da mesma forma. Então nós acabamos adquirindo o comportamento e as virtudes de quem? De Jesus. É Ele quem começa a nos ensinar qual é a melhor forma de suportar essa vida. Porque essa vida, todos nós sabemos que ela vai durar apenas um instante. Então, para que o nosso tempo ele possa ser abreviado, para que nós possamos suportar todo o mal e todo o sofrimento dessa vida aqui, nós precisamos estar unidos com o Senhor, porque Ele sabe como vencer essas batalhas e Ele pode nos proteger de todo o mal. Então, conforme nós começamos a ler a palavra de Deus, e eu vou repetir mais um dia, leia a palavra de Deus, comece lá em Mateus, nós começamos a adquirir a sabedoria de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a sua palavra é revelada a nós. Mas nós começamos a entender a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, e tudo isso começa a mudar a nossa percepção de mundo. Então o nosso coração ele se acalma, nós conseguimos nos sentir mais realizados com as coisas que nós temos, nós tiramos o foco das coisas, do trabalho, como nós falamos ontem. Então nós começamos a ressignificar toda a nossa vida. E a última cadeia que é quebrada é qual? É a da dependência emocional. Porque enquanto a gente não conhece o Senhor, nós não conseguimos discernir que Deus é o amor que nós precisamos e começamos a buscar esse amor nas pessoas, como uma forma de aceitação, como uma forma de aprovação, como uma forma de não se sentir solidão, como se o sentimento de solidão fosse a ausência de pessoas e não a ausência de Deus. Mas, na falta de sabedoria, nós não conseguimos interpretar nada que acontece à nossa volta. Então, conforme nós vamos chegando mais perto de Jesus, todos nós vamos adquirindo essa característica do quê? De acordar de madrugada.
É 3 horas da manhã, é 4 horas da manhã, você simplesmente desperta. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Talvez em um momento ou outro, você acorda e começa em oração. No momento enquanto todos dormem, que ninguém vai poder roubar a sua atenção, que ninguém vai poder te questionar, é você e Deus e só. Ninguém está vendo o que você está fazendo. E isso começa a se tornar um hábito diário. Acordar de madrugada independente do dia. Mas por que será que isso acontece? Por que nós despertamos dessa forma? Por que isso se torna um padrão? Isso não é uma coisa que é sugerida, não. Às vezes a gente olha os coachings lá, o pessoal falando, comece a sua rotina às 5 da manhã. Nós não fazemos isso porque alguém disse, mas é o Espírito Santo que nos chama. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Marcos 1, versículo 35 a 38, a palavra do Senhor, ela diz assim: de manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então eles estão contando um pouco sobre Jesus e o que aconteceu com ele. Olha o que Jesus estava fazendo. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro. Se você olhar em outras traduções da Bíblia, elas vão dizer enquanto estava de madrugada. É uma característica de quem? De Jesus. Não é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia exemplos de pessoas que acordavam de madrugada para obedecer a Deus, para se retirar do meio das pessoas. Então nós adquirimos essa característica como se fosse o quê? A marca de Jesus. Só que nós não podemos produzir isso com um despertador. Eu acordo, então... Não, tem que ser algo genuíno seu. Então nós começamos a condicionar a nossa vida à obediência de Deus. E nós estaremos prontos logo pela manhã para saber o quê? O que Deus espera de nós. Então Jesus, de manhã bem cedo, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Então Jesus, ele se retirou no meio de todas as pessoas. Ele foi para um lugar onde ninguém pudesse atrapalhar. Se a gente olhar as casas de antigamente, era só um cômodo. Faz todo sentido. E Jesus, sendo quem ele era, as pessoas iriam ficar incomodando e procurando ele. E ele acabou se retirando em um lugar. E qual é a razão disso? Ficou ali orando, ficou ali conversando com Deus, ficou ali recebendo instruções de Deus. Por que nós acordamos antes? Para receber instruções de Deus, para orar, para buscar a presença de Deus, para ouvir louvores, para pensar na vida, para entender o nosso dia e os nossos sentimentos, para entender tudo o que está acontecendo conosco. Então, nós preparamos o nosso dia, nos preparando espiritualmente, nos alimentando espiritualmente, em jejum. Antes de tomar café, antes de fazer qualquer coisa, nós vamos acordar e ficar pelo menos 2, 3 horas ali. E esse comportamento, ele não é uma coisa que nós vamos induzir, mas você vai perceber que quanto mais você se aproximar de Deus, menos interessado, quando acaba a luz do dia, você vai ficar. Vai começar a jantar mais cedo, vai começar a já deixar tudo pronto mais cedo, vai estar na cama mais cedo, para que o outro dia você possa começar ele com tudo, com o melhor que você tem. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda a parte. Olha por que ele ficou longe. Porque as pessoas ficavam procurando ele. Se nós conhecemos o que pode nos atrapalhar, nós criamos mecanismos para que isso não aconteça.
Por isso que Jesus ele se apartou, porque ele sabia que as pessoas iriam procurá-lo. Então, quando você começar a criar essa rotina, cria de um jeito onde você também não possa ser interrompido por outras pessoas, que você também não vai atrapalhar outras pessoas, seja pelo barulho, seja pelo que for. A gente fica meio que invisível ali. É algo entre só nós. Ninguém precisa saber que a gente está orando, ninguém precisa saber que a gente está acordado, ninguém precisa saber nada. É diferente de que liga ali a rede social de manhã, ai, orando com fulano, ai, vigília de não sei o quê. Nós não precisamos anunciar, porque pra gente isso não é um evento. Isso é a nossa vida, isso é a nossa dedicação. É assim que um bom servo serve, obedecendo aquele que o amou, aquele que o tirou das trevas. Então, isso não é feito para nos mostrar como algo, olha como eu sou melhor, olha, eu já tenho uma marca de ser convertido porque eu... Não, isso faz parte do nosso testemunho e a gente usa isso muitas vezes para demonstrar para as pessoas até que nível de intimidade a gente pode chegar com Deus. Porque isso não é comum. Principalmente você acordar não porque você está querendo ser um sucesso, não porque você tem uma rotina 100%, ou está acordando para trabalhar, ou para meditar. Não, nada. Nós estamos acordando para estar na presença de Deus, para conversar com o Senhor, e é isso. Simples assim. Estamos acordando por essa razão. Quando o encontraram, disseram, todos estão procurando o Senhor. Então Jesus sabia que as pessoas iriam procurá-lo, Jesus sabia que eles iam questioná-lo. E aqui está o gostinho da coisa. Jesus foi dar alguma satisfação? Ô Simão, você me desculpa, é que eu saí para orar. Ele não contou o que ele estava fazendo. Ele não falou nada. Coisas que são de Deus, nós não devemos ficar contando. Ai, fui não sei na onde. Posso sim testemunhar uma evangelização? Com certeza, porque é através de experiências interpessoais que nós melhoramos a nossa percepção das oportunidades que nós temos de Jesus agir através de nós na vida de outras pessoas. Agora, se a gente ficar lá de pé na igreja, orando mais alto, cantando mais alto, e faz aquela cara de dor de barriga no palco, aquilo não. Porque Jesus ele já nos exortou quando ele fala do fariseu e do publicano, que um batia no peito e falava, olha, eu não sou como essa pessoa, ai, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu ajudo, ai, e o outro só bateu no peito e falou, Senhor, me perdoa porque eu sou um desgraçado. Você me perdoa, eu não tenho nada. E nós temos que começar a ler a palavra de Deus para entender qual é o comportamento certo, para entender se a gente está fazendo por amor ou por vaidade. Você imagina se você tivesse um relacionamento com alguém e essa pessoa te colocasse como se fosse um troféu, não como se fosse alguém que tivesse sentimento. Olha quem eu peguei, olha quem eu fiz, olha com quem que eu tô. Tipo assim, se gabando, tratando aquela pessoa como se fosse o quê? Não funciona assim as coisas. Nós temos que tirar essa percepção e começar a olhar que existe alguém dentro daquele corpo. Não é só usar para o seu prazer, não é só usar para aquilo que você quer e chuta e pau. Não. Todos nós temos sentimentos. Todos nós temos um chamado do Senhor. Isso não quer dizer que eu vou ser injusto também e querer... Não, eu não vou amar o diabo. Mas eu tenho que minimamente usar a sabedoria que eu tenho para conseguir compreender quais são as coisas. E aqui Jesus ele deixa uma pista. O que ele orava e o que ele conversava com Deus? Era para buscar direcionamento. E Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus ele estava reafirmando a missão dele, o chamado dele, que era anunciar as boas novas do reino de Deus a todos os povoados. Então nós acordamos antes, por quê? Para que nós possamos receber instruções do Senhor, para que nós possamos conversar com o Senhor, para que nós possamos entender o nosso chamado, é onde a gente tem que ir, porque Jesus ele recebeu um direcionamento.
acordou antes, foi lá, se retirou, sabia que as pessoas iriam perturbar, mas ele deu um jeito de sair de tudo isso. E ali sim, ali ele conversou com Deus, ali entendeu. E depois, a hora que começou o dia dele, ele começou servindo a Deus. E quando a gente começa o nosso dia, tudo bem, eu vou estar no meu trabalho, eu vou estar fazendo, mas eu tenho a oportunidade de servir a Deus. Porque Deus, ele sempre coloca pessoas no nosso caminho, as quais, através dele, nós podemos ajudar. Se a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor lá diz assim: todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite e nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a esperança de salvação como capacete. Então, Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, ele está de novo falando sobre o horário de acordar. E Paulo não conheceu Jesus. Sempre a gente precisa fazer esse link para mostrar que o Espírito Santo, ele dá características iguais às pessoas. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador com vocês. Eu vou deixar o Espírito da verdade, não do engano. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar sabedoria espiritual, eu vou dar entendimento. E como que eu consigo descobrir essas coisas? Porque conversando com outras pessoas e observando outras pessoas, a gente chegou a uma conclusão. Poxa, mas por que nós estamos acordando de madrugada? Por que será que está sendo desse jeito? E aí você começa na leitura da Bíblia diária, Deus revela um ponto numa coisa, Deus revela um ponto em outra coisa. Então os devocionais nada mais é do que experiências que nós temos com o Espírito Santo, com a vida cristã, com a evangelização. Nós não estamos aqui como uma igreja seguindo um rito. Ah, toda segunda que você for em janeiro, do primeiro vai ser tal. Ah, porque tal é Páscoa. Ah, isso é Natal. Não, não temos um calendário. Porque cada vez Deus ele vem se revelando a nós de uma forma, e como nós vamos percebendo e caminhando ao Senhor, nós vamos perceber. Olha, Paulo também viveu isso. Porque isso é uma passagem que passa batido. Poxa, Jesus acordou de madrugada. Ah, acordou de madrugada, subiu no monte para orar, Mas quando nós começamos a viver perto do Espírito Santo, fala, isso faz todo sentido. É assim que eu tenho me sentido, é isso que eu tenho feito. Então Paulo ele fala, todos vocês são da luz e do dia. Então nós nos posicionamos. Lembra que nós fizemos um devocional sobre isso? Sobre o crente e sobre o fio que o morno Deus vomita? Então aqui nós nos posicionamos. Nós somos da luz e nós somos do dia. Isso é o que nós somos. Nós não somos da noite e nem da escuridão. A pergunta número 1. Eu vou ter comportamentos da noite e da escuridão que nem eu tinha lá no passado? Porque como era a minha vida antes de me converter? Noite e escuridão. E hoje? Luz e dia. Eu mudei o meu horário completamente. Então Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele inverte. Porque se manteve a mesma coisa, nós continuaríamos sendo escuridão. E não tem como você ser luz sem Deus. Dá para entender porque todos nós somos maus? Porque todos nós temos as trevas dentro de nós. É de dentro de nós que sai toda a maldade. É de dentro de nós que saem todos os pensamentos e todas aquelas soluções malucas que nós arrumamos. É de dentro de nós. O pecado, a desobediência já está em nós. Então nós nos posicionamos. Nós somos da luz e do dia e não somos da noite. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros. Nossa, tá explicado porque quando nós nos convertemos mudou o nosso horário de sono? Porque nós não vamos mais ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Então quando a gente acorda, a gente não fica ali naquela sonolência, fico na cama, a gente levanta. Pelo menos eu levanto. Abrir o olho é levantar, não é dormir um pouquinho mais, não é ficar
Com exceção de quê? Que às vezes se eu acordar muito cedo, tipo 2 horas da manhã. Porque daí eu sei que isso vai prejudicar o outro dia. Mas é questão de você fechar o olho e abrir, você acorda de novo no horário que é o de costume. Senão daqui a pouco você já não tá mais nem dormindo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Então olha como a noite, ela só é usada para coisas que não agregam em nada. Você fica na tua casa a noite inteira, fazendo o quê? É Netflix, é YouTube, é não sei o que, isso. Não vou entrar no mérito que tem pessoas que estão estudando, que tem pessoas que estão trabalhando, normal, tem que limpar a casa. Não é esse o ponto, eu tô dizendo assim... Aqueles momentos que talvez você ache que é um prazer, tá ali só maratonando, só fazendo, é isso, aquilo, e aí você acaba trazendo a tua vida pra noite. E qual é o problema da noite? E na noite você não ama ninguém, na noite você não ajuda ninguém, na noite você não faz nada. Durante o dia você tem a oportunidade de tudo, durante a noite de nada. É só do errado. Então eu vou sair, vou manter o meu padrão à noite me convertendo? Porque a maior parte das pessoas é belezinha, de segunda a sexta, mas deu sexta à noite, sábado e domingo, nossa, some todo mundo. E onde estão essas pessoas? O que vocês estão fazendo? Se vocês largaram a mão de Deus, vocês estão segurando na mão de quem? Se você mudou os teus hábitos esse dia, é sinal de que espírito que está em você. Porque o Espírito Santo está dizendo, vocês não dormem, vocês acordam em horários diferentes. Então já não é mais uma questão aqui. Nós temos que entender que espiritualmente alguma coisa está sendo dita. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Você percebeu que ele fez um comparativo? Qual é o problema de beber? Quando você bebe, você perde o juízo. Você perde o discernimento. E não tem nego mais chato que gente bêbada, que fala pegando. E aí, a bebida leva ao quê? A cocaína, outras drogas e outras coisas. O cigarrinho, né? Beleza, hein? Aí fica gostoso, hein? Aquele cheirinho gostoso. E aí vai fazer outras coisas, é claro, né? Vai liberar os demônios que tem dentro de você. Porque às vezes a coragem falta, né? Porque tem um pouco ainda de moralidade. Aí acabou com tudo. E onde acha que vai chegar com essa vida? Aonde você chegou já até hoje? Olha o teu passado. O que ele trouxe para você? Quantas vezes você não pensou em tirar a própria vida? Não se sentiu cansado? Não se sentiu triste, chateado, magoado? Não colocou a culpa nas pessoas? E aí? Vai continuar nisso? Agora vem o conselho. Nós devemos usar a fé. O que é a fé? A fé vem como? Por ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus para que a nossa fé aumente. Então eu preciso usar a minha fé e o amor. Quem é o amor? Deus é o amor. Então através da palavra de Deus e da presença de Deus, eu acabo tendo uma couraça, eu acabo tendo uma proteção. E a nossa esperança de salvação como capacete. Então eu coloco Deus como meu objetivo principal, sabendo que tudo que nós fazemos aqui não vai poder garantir a nossa salvação, porque não é assim, não é uma conquista pessoal, mas que o Senhor ele vai ter misericórdia de nós no último dia. Que o nosso nome vai estar escrito lá no livro da vida. Que o nosso comportamento ele não é induzido. Mas o nosso comportamento é Jesus nos chamando a participar das mesmas coisas que ele viveu. Cada um no seu chamado, cada um no seu propósito, porque tudo é importante para Deus. Nós temos que parar de querer comparar se algo é mais, se algo é menos. Se é para a obra de Deus, amém. Todo mundo que está ajudando a fazer alguma coisa está ajudando. Esse é o ponto em questão. Está ajudando. Está ajudando e isso basta para nós. Então lembra sempre de observar essa mania de estar sempre com sono, tá sempre cansado, isso é espiritual. Quando eu tinha depressão, ou eu estava com muita insônia, ou me dava um sono absurdo. Às vezes eu estava num lugar e fica. E tem outra coisa também.
Às vezes você vai perceber que quando você está com a carga espiritual ou está com o Espírito Santo perto, você começa a conversar com as outras pessoas e elas começam a bocejar. É como se um espírito diferente chegasse perto. Você pode olhar, ela vai contar alguma coisa e começa a bocejar. Tanto também dentro da igreja. Você vê pessoas que dormem lá dentro. Por quê? Porque elas estão perturbadas e lá ela encontra paz. Isso é coisa que nós começamos a discernir espiritualmente. A gente acha que isso é normal, mas quando a carga espiritual dessa pessoa aumenta, o que acontece? Ela está lá em perfeito juízo, ela está lá desperta, ela já não tem mais esse comportamento de ficar bocejando perto. Você pode olhar e falar, meu, é uma viagem, isso daí é viagem, mas na prática você vai ver que é. Que a pessoa, quando ela não tá com Jesus, ela tem mania de falar as coisas, ela sempre dá uma bocejadinha. Ai, que não sei o que. Direto. E não é questão de acordar, eu posso acordar cedo e não vou fazer isso. Porque se é Deus que está nos acordando, Ele está acordando em perfeito juízo. É isso que a gente precisa entender. Eu não estou fazendo algo que é meu, eu estou tendo uma característica que ela é sobre-humana, é sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento, que você possa entender por que você vai dormir antes e acordar antes também. Que esses momentos sejam os melhores momentos da sua vida. Não vai ficar gastando esse tempo para ficar vendo coisas, não, mas gasta para buscar o Senhor, para ler a palavra de Deus, para ouvir louvores, para pensar, sabe? Tenha um tempo de qualidade com Deus. Aproveita, vai, o que Deus colocar dentro do teu coração, você segue, serve e faz. Sabe? Não tem o certo e não tem o errado, quando Jesus é o nosso alvo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.